Voltamos com o TV ABA Entrevista desta quarta-feira, hoje recebendo o vereador Afonso Arruda, do PMDB, ex-líder do governo. Primeiro bloco falamos da decisão dele de deixar esta posição e agora a gente vai para alguns assuntos importantes aqui de Itajaí. Vereador, para muita gente o problema da dengue em Itajaí ficou um pouco mascarado, até um pouco em segundo plano pela Volvo Ocean Race, um evento mundial. Como é que está a situação da dengue em Itajaí? Boa oportunidade, Farley. Então, assim, eu faço parte do comitê que foi criado pelo prefeito Jandir Bellini a fim de que nós pudéssemos fazer uma batalha contra a dengue. Primeiro que a dengue em Itajaí, os dados divulgados, os números divulgados, é porque Itajaí sempre optou por esse tipo de trabalho. Nós temos uma política de não esconder embaixo do tapete aquilo que nos aflige, porque entendemos que a população tem que saber o que está ocorrendo, porque se a população não participar, é uma guerra perdida. Foi com isso com relação à AIDS. Itajaí foi pioneira, pagou um preço muito caro durante muito tempo, conhecida como a capital da AIDS do Brasil, mas você só fazia exame em Itajaí ou Florianópolis, e as pessoas do estado vinham em Itajaí porque era mais rápido o resultado. Mas tivemos uma política nessa área premiada, reconhecida em todo o Brasil como o enfrentamento feito pela cidade. Com relação à dengue, Itajaí, pela questão de logística, vinha já se preparando para essa situação desde o ano passado e alertado pela vigilância epidemiológica do estado que nós teríamos um surto de dengue na nossa região. Bom, o trabalho que foi desempenhado e que foi proposto, todo ele segue o protocolo estabelecido pelo estado. Itajaí seguiu regiamente aquilo que a vigilância epidemiológica do estado determinou, seja os isolamentos de área, o combate, o número de agentes de endemia, qual as práticas que deveriam ser feitas, o material publicitário. Num determinado momento nós entendemos que nós precisamos fazer alguma coisa diferente, porque cada região tem uma característica própria. O que é feito em São Paulo, o que foi feito no Rio de Janeiro, nem sempre dá resultado na nossa região pela questão cultural da região. Nós temos uma base de português, de açorianos, que tem uma mania de acumular as coisas. Então guarda... Joga nada fora, é verdade. Guarda de garrafa, guarda o pneu, guarda tudo no quintal. E por um verão com bastante chuva e bastante quente, o número de focos foi proliferando. A prefeitura adotou alguns critérios, que foram os mutirões de limpezas que foram feitos pela cidade. Nós dobramos o número de agentes, fizemos todo um trabalho que resultou para que nós pudéssemos fazer o enfrentamento do que ocorreu. Mas aí vou te dar um resumo do resultado disso. Nós tivemos uma reunião na terça-feira. Nós temos reunião com o grupo de trabalho toda terça-feira e fomos adotando alguns critérios. Primeiro foi fazer os mutirões, fazer informação publicitária para que as pessoas entendessem. A Câmara participou com a campanha Você e a Água Não Podem Ficar Parados, bastante incisiva, mostrando que dengue mata. Nós temos no estado de São Paulo 171 óbitos no ano 2015, de janeiro até abril. É maior que o pico que foi em 2011, que tiveram 141 óbitos. E São Paulo vem brigando com a dengue há 10 anos. E, no entanto, as práticas adotadas se mostraram ineficazes. Hoje São Paulo tem 360 mil infectados. Nós temos uma em cada 4 cidades brasileiras com epidemia de dengue. E são mais de 800 mil infectados no Brasil. Em Itajaí são quantos casos confirmados? Hoje em Itajaí nós temos já confirmados pela vigilância epidemiológica do estado, o número fica em torno de 1.400, mas nós temos hoje em Itajaí já confirmados, que vão para os nossos números, em torno de 2.000 casos. As pessoas que foram coletadas foram em torno de 5.000, e nós tivemos em torno de 40% de casos confirmados. E o critério adotado pelo estado, a partir que é o exemplo de São Vicente, a partir do número de casos confirmados,
você não tem mais o exame. A pessoa chega na unidade de saúde com os sintomas, ela já entra para o dado estatístico, como se ela tivesse confirmado. Eles dizem que a partir do número de casos, que é o caso do São Vicente, já não é necessário mais você fazer o exame para confirmar. Os próprios sintomas já vão dar... 80% dos casos foram no São Vicente. E aí vou te dizer, nós adotamos o critério. Todas as residências do bairro foram visitadas pelos agentes de endemias. 20% das residências ou não permitiram a entrada ou estavam fechadas. Nós fizemos 2 mutirão no bairro. Recolhemos no bairro mais de 1.100 toneladas de entulho. Hoje, se for fazer outro mutirão, recolhe mais 1.000 toneladas de entulho. E há locais do bairro que já foram visitados, foram refeitos, mas as pessoas estão esperando que o agente de endemia venha na sua casa para virar o balde. E isso acabou. Os agentes vão desempenhar o papel, e aí fizemos uma legislação, a Câmara e a Procuradoria do município, em parceria, fizeram uma legislação... Para multar? Para multar, dando tempo, os 10 dias necessários para que a pessoa faça. Mas hoje os agentes de endemia vão fazer a visita e vão dizer, você fez, porque cabe a você fazer. Não cabe ao município ou aos funcionários do município executar essa tarefa. Já doeu no bolso de alguém? Já tem mais de 200 entre pessoas jurídicas, pessoas físicas que foram notificadas, foram multadas, né? Receberam a notificação, não cumpriram aquilo que foi determinado, foi dado o prazo de 10 dias, daí os fiscais de vigilância sanitária que estão aplicando as multas estão voltando ao local para saber se você fez. Você fez, tranquilo. Você não fez, você vai ser multado. E aí, porque quem paga a conta é todo cidadão de Itajaí. Não existe uma atividade, um serviço prestado para a prefeitura, que é a máquina, o caminhão, os funcionários, que não é o cidadão que paga, porque não existe outra fonte de recurso. Todo o dinheiro que a prefeitura tem são os impostos que os contribuintes pagam. Então, quando o teu vizinho não limpa a casa dele e o caminhão e a máquina tem que ir lá, você que está pagando. Você que cumpre o teu trabalho e às vezes já tem uma pessoa da tua família que teve dengue, o responsável é o vizinho, porque o mosquitinho, ele é VIP, ele voa só num raio de 300 metros. De uma casa ele vai irradiar para 100 casas. Ele não vai muito alto também, ele é malandro. Ele é malandro, só trabalha de dia, ele não trabalha à noite, ele gosta de sombra e água fresca, limpa. Então, se nós fazemos o nosso papel, Fábio, e se eu dedicar 10 minutos da minha semana para mim verificar lá aqueles 10 itens, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus vizinhos. E nós teremos uma situação. Então, só para te complementar, eu estive com o Iverley Pereira no 23º BI de Blumenau, conversando com o Coronel Bart, para solicitar 50 soldados para que nós tenhamos agora no inverno uma operação de guerra em Itajaí. Agora esfriou, vai diminuir o número de casos. No entanto, no próximo verão, se nós não nos prepararmos, nós não vamos ter 2.000 infectados, nós vamos ter 20.000. Essa pergunta que eu ia te fazer, porque dizem sempre o ano seguinte é o pior. É o que está ocorrendo com São Paulo. Nós temos municípios em São Paulo que tem 14, 15 mil. E se nós não fizermos uma operação de guerra durante o inverno, conscientizando as pessoas e cobrando das pessoas que façam a sua parte, e por isso a participação do Exército, para ficar caracterizado para a população que é uma operação de guerra. Nós queremos, durante o inverno, combater os focos para que nós tenhamos um verão tranquilo e nós não tenhamos nenhum óbito na nossa região no ano que vem. E isso não é só Itajaí. Então, Navegantes tem casos positivados, Ilhota tem, Brusque tem, Balneário Camboriú tem. Ou nós tratamos a região da Anfra como região metropolitana e todos os municípios façam a sua parte, porque ano que vem, além da dengue, nós teremos aqui a chikungunya. Até porque a situação para quem já teve dengue é pior, se tiver de novo. É pior. Esse é o grande problema. Daí outra coisa que está sendo feita. Nós temos 16 estados brasileiros que já têm chikungunya. Pela nossa logística, nós temos 3.000 caminhões saindo diariamente de Itajaí com container para todo o Brasil. E retornando desses locais. Para nós termos o vetor aqui, isso vai ocorrer
nós precisamos nos preparar para amenizar o que vai ocorrer. Então foram adotadas várias situações, essa de solicitar ao Exército apoio, fomos ao secretário de Saúde do Estado, pedindo a participação do Estado para que nós vamos montar uma unidade de hidratação e triagem, para deixar esse pessoal treinado para o ano que vem. A ideia é que nós tenhamos agora e possamos exercer durante esse período de inverno, que nós teremos menos casos, mas uma política incisiva de combate aos focos e despertando a população. Ou a população faz a sua parte ou vai pagar o seu preço. Na sua opinião, para chegar nos números que a gente chegou agora, faltou um pouco do governo ter se preparado para combater isso, sabendo que ia acontecer, de repente, com mais informação, mais campanhas? A culpa também foi da população? Foi um somado das duas coisas? Ou aconteceria de qualquer jeito? Não existe culpados e aconteceria de qualquer jeito. Por quê? É uma situação de política pública, né? O Brasil já não teve dengue durante muito tempo, se descuidou o governo federal, que esse papel é do governo federal, não se deu atenção devida e hoje nós temos uma situação epidêmica em mais de 1.000 municípios brasileiros. Então, se nós levarmos em conta que nós somos 5.000 municípios e que 20% dos municípios têm uma situação epidêmica, não é culpa de A, B ou C. Agora, a população ou ela cumpre o seu papel ou nós vamos perder a guerra, porque de cada 10 focos, 9 é em residência. O mosquito fica dentro da residência. Ele não fica no bueiro, não fica na rua. Ele fica dentro da casa. Então, e ele, durante o dia, ele vai picar e você vai ficar contaminado. Então, para as pessoas entenderem, na Folha de ontem, tem uma matéria só sobre o ciclo do mosquito. O ovo fica ativo por 450 dias. Se você pegou seu pratinho de água e você virou, o ovinho está ali. A hora que ele receber água, ele em 30 minutos ele passa da estágio de ovo para estado de... agora fugiu o termo, ele muda de estágio a partir do momento que ele recebe água. Tá? Então, você tem que pegar o seu prato, tem que tirar a água, tem que limpar, tem que lavar, tem que passar o detergente. São práticas que têm que ser feitas. Ou nós convivemos com isso para que nós não tenhamos uma situação aí não de epidemia, né, mas de pandemia no ano que vem. Bastante complicado, porque nós temos todos os fatores contra nós. Calor, umidade, fluxo de entrada e saída de veículos na cidade, por sermos uma área portuária, uma prática cultural das pessoas que é difícil, tem que ser trabalhado ao longo dos anos. Mudar velhos hábitos é complicado. Mexer na rotina e no dia a dia das pessoas é bastante complicado. Mas precisamos, assim, dengue mata, não vamos deixar que ocorra na nossa região que está ocorrendo em São Paulo. E 90% das pessoas que foram a óbito, elas têm mais de 60 anos e têm algum tipo de hipertensos, diabéticos, pessoas propensas para um agravante da doença. Então, assim, as pessoas que foram infectadas agora, que tem esse padrão, vão ser acompanhados durante o resto do ano pela Secretaria de Saúde. Foi feito um cadastro e essas informações, essas pessoas serão acompanhadas porque elas são as mais suscetíveis de ter a doença, novamente dengue, e terem algum problema sério. Então, assim, são os critérios. Se você teve dengue, você tem mais de 60 anos, procure uma unidade de saúde para que haja um acompanhamento ao longo do tempo, para que você não tenha a sofrer consequências no futuro. Os soldados foram liberados, eles vão vir? O coronel encaminhou a Florianópolis e Florianópolis tem que encaminhar a Brasília, porque é o Estado maior que faz a liberação. Mas o coronel foi extremamente receptivo, entendeu, até demos a sugestão que houvesse por parte do Estado, da Coordenadoria do Estado de Vigilância Epidemiológica, fizesse o treinamento de toda a corporação do 23º BI, para que nós tivéssemos todo o contingente de
de soldados capacitados para desempenhar esse papel em qualquer município do estado. Ele entendeu e ia solicitar. É uma força-tarefa que é necessária para bastante respeitada, justamente, né, com certeza. Sim. Agora, mudando de assunto, vereador, recentemente, eu não me lembro agora quantas sessões atrás, acho que umas 2, 3 sessões atrás, foi encaminhado um requerimento para a Presidência da República pedindo um estudo de viabilidade de uma construção do tão falado túnel ou ponte que possa ligar Itajaí a Navegantes. Nesse sentido, tem a pergunta aqui do José Ivan, que é justamente de Navegantes, que ele pergunta, primeiro porque o ferryboat é tão caro, né, em relação a outros, né, a travessia pelo trajeto, e justamente ele pergunta desse projeto, se há ou não há. José Ivan, boa noite a vocês, vou te responder. Nós tivemos um requerimento do vereador Calim Mecânico, há umas 3 semanas atrás, que tratava desse assunto. Mas eu vou colocar a minha opinião. A questão do ferryboat e o valor do ferryboat, isso, quem trata desse assunto é o governo do estado, é uma concessão do governo do estado que vai para um processo licitatório agora, que deve fazer uma adequação nos preços. O que as câmaras de vereadores, tanto de Navegantes como Itajaí, elas estão atentas para poder participar desse edital, para que nós tenhamos um serviço de transporte condizente com aquilo que a população quer. E até esse limite é que o vereador pode participar. As outras decisões são decisões do executivo, que tem que ser acompanhado, mas é uma decisão do governo do estado, por esse transporte está sob o cuidado do governo do estado. Com relação à ponte ou túnel, eu entendo que a nossa maior riqueza da região de Itajaí e Navegantes é o rio Itajaí-Açu. Qualquer obra que for realizada ao longo do Itajaí-Açu, ela vai limitar a nossa capacidade de expansão do transporte de cargas portuárias ao longo do rio. Então, tem que ser muito bem avaliado, porque a distância que você tem hoje, e aí nós precisamos que a marginal da BR-101 tenha uma ponte, para facilitar esse acesso, que as pessoas possam ir e vir com segurança. E fazer qualquer obra ao longo do trajeto navegável do Itajaí-Açu, que vai da foz do rio até a ponte da BR-101, limita a nossa capacidade econômica, tanto do município de Itajaí Navegantes como de Santa Catarina. Então, eu entendo que nós precisamos brigar para que nós tenhamos uma ponte na marginal e um transporte coletivo com qualidade, que as pessoas possam ir e vir com rapidez, sem depender de nós termos uma ponte, um túnel, fazendo essa ligação próxima à foz. Onde é o próximo dali é inviável. Se nós pegarmos os rios da Europa, que hoje representam os grandes, Roterdã tem 220 quilômetros de cais. Então, essa distância que tem hoje, o que nós não podemos é estar o trânsito caótico como está, que você dependa para entrar na cidade, de entrar na BR-101, entrar no trânsito da BR-101, daí depois pegar uma marginal para você ir e vir tanto a Navegantes como Itajaí. Agora, se nós tivermos ponte na marginal, nos dois sentidos, sentido norte, sentido sul, o trânsito vai fluir, vai andar e nós não vamos limitar nossa capacidade de expansão. E com relação ao preço do ferryboat, nesse edital de licitação que está sendo feito pelo governo do estado, isso tem que ficar muito claro. O serviço tem que ser condizente e o preço tem que ser condizente com a distância percorrida. E esse é um trabalho que daí a Câmara de Vereadores de Itajaí e Navegantes estão fazendo em parceria, que é participar da elaboração do edital e fiscalizar a elaboração do edital para que nós tenhamos um preço justo. Você acredita que o preço cobrado hoje é alto? É alto. É injusto pela distância e o deslocamento que tem no rio. Então, isso tem que haver uma mudança, mas é um critério que tem que ser feito e não é nem o município de Itajaí, nem Navegantes. Nós podemos participar, mas é uma decisão do governo do estado e é aí que nós temos que estar atento para que o edital seja muito claro e que venha um preço que seja condizente com essa distância e possa desempenhar esse trabalho com um custo menor para a população. Agora, tanto a ponte como o túnel, elas acabam influindo na nossa capacidade de expansão. A nossa maior riqueza é o rio. 70% da atividade econômica, eu falo do meu município, mas entendo que Navegantes está na mesma situação.
70% da nossa dificuldade, da nossa atividade econômica está relacionada, de alguma forma, à importação, exportação e o movimento de navios nos 2 portos, no complexo portuário da Foz do Rio e Itajaí-Açu. Então, nós temos que ter muito cuidado e analisar. Às vezes eu quero um benefício imediato, mas eu posso estar inviabilizando o futuro do meu filho em termos de emprego e de investimento que será feito na nossa região. Então nós temos que ter um planejamento e uma decisão tomada com tranquilidade, sem fazer politicagem, mas uma política pública que atenda o anseio da população, mas garanta os investimentos e o futuro da nossa região. Nós precisamos do rio. O rio é a nossa maior riqueza, a nossa maior indústria é o rio. Os 2 municípios, a maior atividade é a prestação de serviço. Não é nenhum momento contra que se tenha uma ligação, mas não do jeito que o pessoal está imaginando. Tem que ser muito bem pensado, Fale, porque você tem que fazer os prós e os contras para que você tenha uma decisão tomada de maneira tranquila. Não adianta eu fazer um discurso, vim aqui como vereador e disse, não, vou brigar pela ponte. Eu estou escutando essa história e o falecido vereador Eloy, saudoso, ele dizia, numa manifestação feita na Câmara de Vereadores a respeito da ponte, ele disse, olha, falando da ponte já morreu 12 vereadores. E ele foi muito sábio nas suas palavras, dentro do conhecimento do Eloy, dizendo que às vezes as pessoas levantam uma bandeira que ela é ineficaz. Então nós precisamos ter maturidade para entender o que nós queremos, tanto para Itajaí como para Navegantes. Agora, um outro assunto ainda no Rio, a gente sabe do potencial que o porto acaba não expandindo pela falta da bacia de evolução, de poder receber navios maiores, até para o próprio pier turístico, pela questão de limitação de transatlânticos. Como é que está a questão da bacia de evolução? Bom, a bacia foi licitada, tem empresa ganhadora e agora está se buscando a última licença ambiental para que os trabalhos se iniciem. Então, nós temos 130 milhões aportados pelo governo do estado, e aí quero colocar que o governador Raimundo manteve a sua palavra. Esse dinheiro não é do governo federal, é do governo do estado, porque entende da importância de Itajaí Navegantes, o complexo portuário da Foz do Rio Itajaí-Açu, ele representa o estado de Santa Catarina e a capacidade de crescimento do estado. Se nós não tivermos condições de receber os navios que de 330 metros, vai inviabilizar toda a proposta que o Estado fez em termos de benefícios fiscais e de atrair novas empresas. Então o governo do Estado manteve a sua palavra, o processo licitatório foi feito, a empresa ganhadora e as obras vão se iniciar. Então, é um prazo de quanto tempo de conclusão? Eu sei que demora um pouco. Eles acreditam que até março do ano que vem a parte de dragagem estará conclusa. Então nós temos aí ao longo de 2016 para terminar, mas os armadores, tendo essa certeza que será cumprido e terão a bacia, as linhas serão mantidas. Legal. O Marcelo Otto, que trabalhou aqui conosco, ele manda um abraço para você. A Dalva, vice-prefeita também, está sintonizada. Um abraço para a minha vice-prefeita e ao Marcelo. E também quem está conosco prestigiando é o secretário Agostinho Peruso, dizendo que você ajudou bastante a Secretaria de Pesca enquanto líder do governo, te mandando um forte abraço, Agostinho Peruso. Agostinho tem desempenhado um excelente trabalho na Secretaria de Pesca, assumindo essa bronca que foi a questão da pesca e estando à frente, se pautando e dando a cara para bater, mas buscando solução junto com o pessoal da pesca e demonstrando que a união acaba buscando resultados. Estará conosco semana que vem. Para a gente falar justamente do setor pesqueiro, o Agostinho Peruso. Agora a questão, a gente viu de trânsito, você falou de BR e tal, aí não tem como a gente não voltar aqui para a questão da tão falada mobilidade urbana. A gente está vivendo um trânsito caótico, tá? A gente sabe disso, a cidade cresce muito, até pelo bom momento econômico que vive, pela facilidade de se adquirir os veículos. E a questão da mobilidade urbana, o que falta para termos obras expressivas? O pessoal fala, Itajaí não tem viaduto, não dá para fazer um viaduto, não dá para fazer mais ponte, o que tem que ser feito? Falei, não tem como fazer. O Carlinho Mecânico tem uma frase que ele diz que não se faz saúde com beijinho. Ele diz que com beijinho só se faz filho.
e que para fazer saúde precisa de dinheiro. Mas o Carlinho é muito sábio. É sábio. Ele tem desempenhado um trabalho nessa área de saúde fantástico. Ele é abnegado, ele vai atrás, ele corre, e é admirável o trabalho que ele vem desempenhando. Mas não há como se falar em mobilidade urbana sem investimento. Então, assim, dentro da capacidade de investimento da Prefeitura de Itajaí, hoje está sendo feito o Reinaldo Schmittausi, foi feito Adolfo Konder, está sendo feito a Avenida Vereador Abrão João Francisco, que é a nossa contorno sul, vai ser feito Oswaldo Reis, ciclofaixas, em uma terceira pista em alguns setores, e está me fugindo ainda, e toda a reurbanização do São Vicente. Fazendo binário, vai ficar um dos melhores bairros da cidade, um bairro moderno, que vai mexer em certas rotinas e que as pessoas tenham a relutância que isso ocorra, mas precisa ser feito. O que vai ser feito no bairro São Vicente serve de um exemplo para a cidade. Até o pessoal de São Vicente pode ficar chateado, alguns, né? Mas vale lembrar o exemplo que foi o Huawei que deu na 7 de setembro, né? Perfeito, eu participei numa discussão acalorada, onde o Napo, da Anapiso e outros comerciantes que vai acabar quiseram agredir os vereadores à época, na antiga Câmara de Vereadores, e nós fomos lá como funcionários da Prefeitura para explicar o que estava sendo feito. Após a mudança feita na Avenida 7 de Setembro, a Avenida 7 de Setembro voltou a ter uma atividade comercial que não tinha. Hoje é uma das melhores avenidas onde o trânsito flui de maneira tranquila, está se fortalecendo, e aqueles que reclamavam hoje são os mais gratos pelo que foi feito. O São Vicente vai ser um exemplo do que vai ter que ser feito na cidade. Nós não temos mais como ter, nas ruas estreitas que nós temos, estacionamento dos dois lados da via e sentido duplo. Nós temos que tirar o estacionamento de um lado da via e passar as vias para um único sentido. Nós conseguimos, com isso, fazer ciclofaixas em todas as ruas, sem gastar um cruzeiro em desapropriação e melhorando o fluxo das pessoas. Só que, para isso, nós vamos ter que mexer nas rotinas. E se eu mexo na rotina, é a história do ponto de ônibus. Pô, eu quero um ponto de ônibus na minha rua, mas não na frente da casa do vizinho. Eu queria uma lombada, mas não na frente da minha casa. Então, isso é muito complicado, porque quando você trata, e aí tem que pensar no coletivo. A cidade tem que saber o que a cidade quer. Então, nós precisamos ter um planejamento, e essas obras que estão sendo feitas, elas estão mexendo em muitas rotinas. A cidade está caótica. Uma rua que eu creio que vocês já devem ter passado por estudos, isso, que deveria ser tirado pelo menos um lado do estacionamento, é a Rua Tijucas, né? Perfeito, mas assim, a Rua Tijucas é o exemplo do comerciante de Itajaí. Os prédios não têm recuo, eles são na linha em cima da calçada. Por isso hoje ela é inviável para você desapropriar, porque ela teria um custo muito alto. Aquele 3 metros que a prefeitura pede na frente da sua casa é para que, se ele tiver que alargar a via, ela não tenha que indenizar a construção, somente o terreno. Por isso o recuo. Não é que o município quer ficar com 3 metros do teu terreno. Não, o município quer que tenha um custo menor, se for necessário fazer algum tipo de obra que tenha que desapropriar o seu terreno. Então, tu teria um custo menor. Quando as pessoas construíram num alinhamento do muro, como é o exemplo da Rua Tijucas, o custo para qualquer desapropriação ele fica muito alto, porque você vai ter que indenizar o territorial e o predial. E aí o custo, como o custo imobiliário hoje em Itajaí é muito alto, qualquer ainda mais uma área ato central que for fazer, nós abrimos agora uma rua aqui na Heitor Liberato, né, ligando a Vila ao São João. E que teve um custo alto pelo valor dos imóveis, mas que vai permitir uma nova ligação que não tinha. Né? Você vai poder fazer essa ligação que é importante. A vila ligada ao São João, ela permite um fluxo para você evitar Alberto Werner, José Eugênio Miller. É uma outra ligação importante, mas tudo que você vai mexer depende de dinheiro. E o município só tem uma fonte de receita, que é o contribuinte. E nós temos hoje uma demanda muito grande. Nós temos 10 mil crianças nas creches municipais, nós temos quase 30 mil alunos. É um número muito alto hoje para Itajaí. E por mais que se faça, o número todo ano vai crescer. São 230 médicos na rede municipal de saúde. Então,
isso tem um custo. Eu vi um release hoje, foram 79 crianças nascidas em Itajaí agora, assim, nos últimos dias. Itajaí oferece, claro que as pessoas querem ir no médico, querem ser atendidas, e hoje quem teve a oportunidade de ver o Jornal do Almoço hoje, na RBS, vou citar outra televisão, mas foi importante, claro. Ele deu os números de Blumenau. Blumenau tem 2.500 pessoas esperando o cardiologista, 1.400 pessoas esperando o ortopedista, e estava a secretária de saúde dizendo que não tem profissionais. Tem um número de exames a serem feitos de ressonância de mais de 3.000 na fila. Começou a reportagem com uma pessoa que foi lá, fez um exame em outubro, e ela só vai ser atendida porque tem 1.300 pessoas na frente dela para fazer um exame de ressonância. E esse é um problema que, como o valor do SUS é muito baixo para os exames, o valor transferido, se transferir uma responsabilidade para os municípios que não têm esse dinheiro. Então é necessário que se haja uma mudança de conceitos, nós precisamos fazer adequações, mas voltando à mobilidade, nós fizemos um fórum de mobilidade urbana na Câmara de Vereadores. Na primeira reunião tinham 280 pessoas. Na segunda etapa tinha 15. Está sendo feita agora as audiências públicas que foram encaminhadas para todos os municípios pela ANFRE. As audiências públicas que estão sendo feitas têm dado 15, 20 pessoas. Ontem eu entrevistei o presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Itajaí. Estamos fazendo as pré-conferências, né? E também a participação popular nesse caso é bem pequena. Se a gente vê no modo geral, a participação popular em qualquer fórum, As pessoas reclamam nas suas cadeiras. Aonde são os ambientes propícios para que você faça as suas manifestações e proponha soluções, as pessoas não participam. Por descrédito, por não entender porque a novela é melhor, mas se a sociedade não participar, o gestor público ele vai tomar as decisões que ele entender que são corretas. E aí, você se manifestar no segundo momento, depois que as decisões foram tomadas, as obras foram priorizadas, não adianta reclamar. Então, ou você participa, ou não adianta reclamar. É verdade. E só continuando nessa questão na mobilidade urbana, como é que está a questão da ponte da Jacorra de Iguá? A ponte, eu ainda conversei com o secretário Tarcísio, a ponte nós vemos, os processos licitatórios são muito complicados, porque o menor preço, nem sempre quem ganha tem condições de fazer. E vem se arrastando, mas ela vai, está em etapa, agora está na etapa de concretagem das cabeceiras, as vigas estão prontas para ser lançadas. Então, ela vai ser concluída, ela atrasou porque a empresa que ganhou abandonou, teve que fazer um novo processo licitatório, e nessa situação nós temos o mercado do peixe, temos várias obras que infelizmente as empresas ganham, não têm capacidade de executar, abandonam a obra, que nós temos exemplos no Brasil aí. Aí passa um trâmite judicial gigantesco para poder... Tá a ponte de Laguna parada, porque é muito complicado. Precisa também se mexer no pacto federativo para transferir os recursos necessários para que os municípios possam executar as suas obras e as suas prioridades. Não mexer no pacto federativo, nós vamos continuar mendigando recursos para o Estado e para a União, e a União toma decisões fazendo de forma política aonde interessa os investimentos. Então é necessário que se mexa nisso e que as pessoas passem a ter um olhar diferente e participe das decisões. É isso aí. O Josemar, sempre vereador, parabeniza você, manda um abraço para você. Meu amigo Josemar, meu vereador, e um grande abraço a você. Legal. O Joacir do bairro Fazenda, se vai ter um calçadão para cabeçudas, em sentido cabeçudas. Tem alguma coisa nesse sentido? Joacir, o projeto de reurbanização, a continuidade da obra que está sendo feita na Beira Rio, estão concluindo o projeto e vai ser licitado para fazer a reurbanização até Cabeçudas. Legal. O Tiago da Itaipava, eu até vou te encaminhar isso aqui, diz que precisa de alguma coisa relacionada à pediatria, não sei o que é, está esperando há mais de um ano. Então eu vou te deixar isso aqui para depois tu, de repente, alguém no teu gabinete... Tiago, eu vou entrar em contato no meu gabinete com você para a gente ver o que pode ser feito
Tá? E o telespectador, fazer o encaminhamento. E o telespectador aqui, ele fala ainda na questão da ponte ali, ele diz que, segundo ele, teve um projeto do então deputado Vonei Morastone que faria uma ponte, ou estudaria a possibilidade de fazer uma ponte saindo da Beira-Rio até Navegantes. Ele lembra isso, eu não lembro disso. Tem o nome dele? Não, é Marcelo. Marcelo, existiu um anteprojeto e a ideia de executar esse projeto. Mas bate nessa tecla, qualquer projeto de ponte ou túnel que seja feito no Itajaí-Açu, ela limita a nossa capacidade de expansão da atividade ao longo do rio. E a nossa riqueza, tanto Navegantes como Itajaí, é o rio. Então precisamos que haja um planejamento e se busque uma solução. Eu entendo que a melhor solução é a ponte ao longo da BR-101 nas duas marginais, sentido sul e norte. E que nós tenhamos daí um transporte de qualidade, que as pessoas não tenham necessidade de se deslocar de carro ao longo vindo com transporte coletivo de maneira tranquila. Vereador, vamos fazer mais uma pausa no próximo bloco de segurança pública, vamos lá? Vamos lá. 9629-2237, o telefone para você entrar em contato conosco, também 3249-9100. Antes de ir para o intervalo, Marcelo, coloca as imagens aí do Mauro Despachante, por favor, que você sabe que é importante ter um veículo licenciado sempre em dia, né? Por isso, se você de repente está apertado, o orçamento é sempre apertado, né? O Mauro te dá uma super força, ele está há 40 anos aí no mercado, ele está facilitando a sua vida, parcelando em até 10 vezes, e você sai com a documentação na hora, no mesmo dia você sai com a documentação do seu carro pronto, licenciamento. E ainda facilita dessa forma para você, e se você não puder, né, ainda buscar, ele te entrega o documento no endereço. É mais um serviço diferenciado aí do Mauro Despachante. Você anota o telefone 3349-1616, 3349-1616. O Mauro Despachante fica na Avenida 7 de Setembro, bem ao lado ali da Delegacia Regional. Intervalo e voltamos já.